aqui para a gente começar a nossa aula. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula. O pessoal ainda está chegando, mas vamos produzir um pouquinho nesse frio, né? Vamos ver se a gente mexe um pouco o nosso cérebro. Então, nossa proposta para hoje é que a gente faça uma conversa sobre o comportamento do consumidor. Eu vou falar para vocês de uma atividade que eu vou postar a partir da data de hoje. Mais tarde eu já vou deixar essa atividade para ela ficar em uma semana. E, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês, acredito que os outros professores já estejam também, sobre o nosso evento, né? O nosso ENTEAD. Acredito que vocês saibam um pouquinho da história, mas esse evento ele iniciou há mais de 10 anos atrás, do curso técnico em administração, e depois ele foi se ampliando. O ano passado a gente fez uma rodada de palestras só com o técnico em administração, mas já estava, nos últimos anos, tendo uma união entre mais dois cursos, né? O técnico em contabilidade e o técnico em secretariado. No ano passado estava tudo bastante diferente em função da pandemia, era o primeiro semestre que nós estávamos usando rede, então a gente acabou fazendo uma rodada de palestras que foi apenas para o curso técnico em administração. Então, esse ano, novamente, os professores, os coordenadores se uniram para poder fazer algo mais integrado, e eu acho que vai ser muito interessante porque, normalmente, quando se tinha o evento presencial, nós fazíamos uma certa divisão a partir do segundo dia, com palestras, oficinas, às vezes eram mini cursos, focados para cada uma das áreas. Então, o pessoal assistia normalmente uma primeira, uma última palestra em conjunto, e depois se separava para cada um com o seu tema, com a sua finalidade dentro do evento do seu curso. E esse ano, em discussão das nossas reuniões, nós pensamos que, inclusive em função de que está tudo tão mudado, tão diferente, para a gente pensar em mercado de trabalho, em colocação profissional, que as propostas, então, serão para as 2 noites, então, terá abertura e uma palestra na noite da terça-feira e da quarta-feira, dia 10 e 11, e daí na quarta pega a nossa disciplina. Então, a presença de vocês vai ser lá na palestra do ENTEAD, com o link através do que vocês vão poder assistir, vai estar aberto, né, ali pelo YouTube. Então, a gente já está circulando nas redes sociais. Se tem alguém que ainda não recebeu, eu posso colocar, adiciono ali também dentro do nosso material da aula de hoje, porque eu acabei não colocando. Mas imagino que os outros professores também estejam falando, porque eu também trabalho secretariado esse semestre, junto com o professor Gustavo, e a gente está vendo bastante assim a questão de que algo que consiga integrar, e todos nós, contabilidade, secretariado, administração, própria gestão de cooperativas, nós vamos convidar, são cursos que estão trabalhando na área de gestão e que a gente está trazendo muita coisa para as nossas aulas, que não são presenciais, mas tentando, né, atualizar em todas as disciplinas, dentro da possibilidade do rede, com aquilo que está realmente acontecendo. E a gente conversou em várias situações de que falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, a programação da quarta-feira é com pessoas que são dessas empresas de colocação profissional, de recrutamento e seleção. Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso e para nós é muito bom a gente conseguir fazer essa parada, entre aspas, né, do conteúdo de cada disciplina, para que os alunos possam renovar um pouquinho da sua habilidade, pensar um pouco também sobre o seu futuro. Eu fico pensando em vocês, né? Vocês que estão na turma agora do terceiro, a mesma coisa que acontece com uma das turmas do secretariado que eu estou trabalhando, vocês vivenciaram uma modalidade de ensino muito diferente do que a gente tem. É uma pena, assim, que a pandemia e toda essa situação de distanciamento tenha acontecido integralmente para algumas turmas. Esse caso, algumas turmas vão sair tendo aula somente remota, não tendo essa experiência
do colégio, a experiência da vivência que a gente faz entre as turmas, entre os cursos. Eu posso falar, porque é uma paixão minha, com a CESPOL, com a cooperativa dos alunos que eu coordeno lá junto com o professor Gabriel, poder passar nos horários da noite, ali no intervalo, ver os produtos dos cursos, tomar um chimarrão, que era uma coisa bem comum, né? Ninguém estava preocupado na cuia de quem que estava tomando mate. Então, a gente tomava mate no intervalo. E o curso, os horários de vocês aqui com o noturno, ele é diferenciado. Eu costumo dizer assim que ele é muito diferenciado, porque nós trabalhamos um pouco mais essa flexibilidade de entender a posição do aluno que está indo para a noite. A gente tem uma porcentagem bem grande de alunos que vão para nossas aulas à noite de uniforme. Então, a gente sabe que aquele aluno ele passou o dia inteiro trabalhando. A gente tem alunos que fazem viagem, eu conheço das nossas turmas, São Cepé, Formigueiro, Caçapava, aqui na Quarta Colônia, Nova Palma, Polesine, a nossa diretora mora em Polesine, ela não mora em Santa Maria. E que todo mundo tem esse terceiro turno e ainda tem que voltar para casa, que muitas vezes não é só, né, chegar no ônibus e vir até o centro ou até um outro bairro de Santa Maria. Então, a gente trabalha muito isso, de conversar com os alunos, de entender essa peculiaridade, e a gente sentiu muita falta. Eu imagino assim que para vocês que ficaram todo esse período, tem muita coisa que a gente cria expectativa. Por exemplo, a gente ia começar a passar fazendo a apresentação da CESPOL nas turmas, com a diretoria, a partir da segunda semana. A gente sempre deixa para a segunda semana, porque na primeira o pessoal está indo em menos volume, a gente brinca, né? E a partir da segunda semana parece que tudo vai se encaixando, daí começam os alunos que fazem as matrículas em outros cursos, também passam a circular, a gente tem uma grande quantidade de alunos da zootecnia, da agronomia, que fazem cursos à noite conosco, muitas das nossas disciplinas de gestão de cooperativas. Então, isso para nós é muito, muito legal. E a gente não conseguiu. Então, tudo que nós estamos pensando nesse semestre, que possivelmente vamos pensar também para o segundo semestre, para quem ainda vai ter disciplina no próximo, é para tentar aproximar cada vez mais disso, porque é muito difícil. Ontem mesmo a gente fez uma reunião de professores com 3 cursos juntos e todo mundo assim conversando um com o outro, mas fulano, teu cabelo tá assim, fulano, quanto tempo eu não te vejo. Tem uma professora que ela ainda comentou, né? Eu nem saí mais de casa porque eu sou grupo de risco. E ela, ai, coisa boa ver vocês, o fulano tá contando piada, parece que eu tô lá no colégio. Então é isso que a gente quer que vocês possam aproveitar. Eu até não propus, pessoal, para vocês, eu sempre faço e queria conversar isso com vocês, o trabalho final da parte do plano de marketing, sempre com duplas ou grupo de até 3 alunos. Eu não sei se vocês estão tendo mais disciplinas que vocês estão fazendo em grupo, se vocês quiserem me relatar isso, se vocês acham que é uma boa experiência, a gente acaba trabalhando muito mais a avaliação individual em função de que a gente não sabe quais são as realidades. Por exemplo, eu sei que tem alunos que estão na sua cidade, eu não sei como que eles estão conseguindo ter esse relacionamento direto com outros colegas. Então, se vocês quiserem nos dar esse feedback, o pessoal quer escrever, quer abrir o seu microfone, mas então a gente pode conversar sobre isso. Eu, por enquanto, não pensei, não acho que seja tão possível em função de que alguém pode se prejudicar, ter que fazer sozinho, o outro vai fazer junto. E o objetivo não é que um faça pelo outro, é que vocês consigam desenvolver por vocês mesmos, né? Então, é mais ou menos isso. E então, essa proposta eu vou conversar um pouquinho depois, para que a gente possa avançar na semana que vem, na quarta que vem, sobre a parte do plano de marketing, para vocês desenvolverem em casa, e na outra semana, então, da aula do dia 10, então vai só mudar um pouquinho, a gente não tinha reservado a data do ENTEAD, mas não vai haver prejuízo nenhum em termos de conteúdo. Vocês todos ficarão participando com essa atividade lá pelo YouTube do colégio, certo? Vocês já tinham ouvido falar, os outros professores já estavam divulgando para vocês? Só me deem um retorno aí, se sim, se estavam conversando. É que quando a presencial é bem diferente, já sai uma equipe que vai ajudar a organizar, o
pessoal do secretariado faz toda a parte secretarial, eles estão ajudando, estão desenvolvendo algumas coisas junto com a professora Angelita, mas claro que é bem diferente do que a gente ter que arrumar mesa, ter que arrumar credenciamento, fazer tudo direitinho, né? Eu, pelo menos, adoro evento, acho que envolve bastante. E online, ele dá trabalho também, mas ele dá um trabalho um pouco diferente para a gente, né? E aí, pessoal, então, eu deixei para vocês o material de comportamento do consumidor para a gente poder discutir um pouco. E a atividade que eu vou colocar para fixação dessa parte do conteúdo é com a reportagem que eu coloquei ali para vocês. Não sei se vocês conseguiram ler, se vocês não leram ainda, mas é uma reportagem bem interessante que saiu através de uma pesquisa, e saiu na RBS, no nosso jornal online ali da Zero Hora, e eu coloquei essa reportagem para que vocês pudessem descobrir na reportagem, depois eu vou colocar o guiazinho ali da atividade, várias coisas que estão no conteúdo de comportamento do consumidor. A primeira coisa que a gente destaca é por que estudar o comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor é extremamente vasto. Eu acho que eu já falei em outra aula antes, mas assim, ó, inclusive, ele não é um tema somente para a área de gestão. Ele é um tema para outras áreas, ele é multidisciplinar. Tem pessoas que são da área de antropologia, que estudam esse tema, psicologia, economia. Até uma época, eu estava em contato com o pessoal da UNB, eles tinham um grupo, eu não sei, acho que esse grupo foi desativado, porque não tem mais nada agora atualizado no site deles. Mas eles tinham um grupo muito legal, multidisciplinar, era um grupo de pesquisa, que trabalhava com pesquisas, até na época, assim, quando eu comecei a seguir eles, a buscar informações, eles tinham uma pesquisa bem interessante sobre os jovens e a relação deles, como que chegou a adquirir o primeiro automóvel. Então, eles fizeram, inclusive, com jovens, eles buscavam perfis para trabalhar esses dados de comportamento. E quando a gente olha para isso, podendo, inclusive, numa universidade, ter um grupo multidisciplinar, nós conseguimos entender que a maneira como esse consumidor se comporta, e quando eu falo esse consumidor somos nós, e tudo aquilo que acontece de mudança com ele, é extremamente relevante para o marketing. Vocês imaginem o seguinte, para a gente trabalhar com o marketing, nós temos que entender o que as pessoas necessitam ou desejam, né? É o básico. Por isso que a gente fala que o marketing não está só lá na frente na propaganda, mas ele está onde? Ele está desde o momento que a gente pensa o porquê aquele produto ou serviço vai existir. E a partir disso, entender como que as pessoas vivem, como que elas desenvolvem as suas atividades, o que elas conseguem colocar no seu dia a dia. Toda essa questão de comportamento, e vocês viram ali, quem já pegou o material, que a gente começa falando sobre a questão dos fatores que interferem o comportamento. Isso eu quero que vocês identifiquem lá na reportagem, porque vai aparecer várias coisas bem legais em relação a essa pesquisa. E essa pesquisa, ela está focada na mudança do comportamento do consumidor no período de pandemia, ou seja, a partir da pandemia. Eu não digo assim o período, porque fizeram a pesquisa lá em 2020, 2021, início, e está todo mundo esperando que termine. Mas ainda não terminou, né? A gente sabe que a vacina é super importante, que tem que cada vez mais reforçar, mas em relação a como as pessoas estão fazendo, nós mesmos, assim, eu tenho ido mais a mercado. Mas, por exemplo, eu não gosto de ir ao supermercado sábado. E às vezes só sobra o sábado, porque a gente está tendo assim uma quantidade de atividades em casa que tu tem que estar online, então eu sempre priorizo poder estar em casa para as reuniões, para as aulas, para todas as coisas, reuniões, grupos de trabalho que a gente tem, e ir para o campus resolver as coisas do campus. Então, no sábado sobra, só que sábado tá cheio, as pessoas vão. Então, por mais que tu queira fazer o distanciamento, tu sempre está esbarrando com alguém, tu vai ficar numa fila grande. Então, uma das coisas, estou falando por mim, eu continuo fazendo em determinados dias que são necessários, lista de compras para fazer compras online no supermercado. Já compramos, já tivemos experiência várias, né, de comprar indo buscar,
de comprar para trazer em casa, quando é pouca coisa, né, de acordo com o que cada supermercado estabelece, e a gente tenta fazer isso. Não tá lá, eu critico muito, eu acho que as pessoas, eu sei que muitas pessoas não têm com quem deixar e tal, mas a última vez que eu fui, por exemplo, no Atacadão, que eu precisei ir no Atacadão para comprar coisas assim, para estocar, né, maiores, para casa, e ao mesmo tempo eu sempre aproveito para pegar a promoção de ração e de sachê para os bichinhos do campus. Eu fiquei muito frustrada, assim, porque era uma criançada dentro do mercado. E o Atacadão, vocês sabem que ele é amplo, mas mesmo assim as pessoas estavam se esbarrando. E assim, quando tu dobrava, tu encontrava com outra criança de outra família. E as crianças são daquele jeito, né? Elas vão para a gôndola, elas pegam um negócio, elas mostram para a mãe. E aí a gente começa a pensar, eu não sei se vai voltar 100% o nosso comportamento. A maneira como as empresas, e vamos pensar no caso desse exemplo dos supermercados, eles vão ter que continuar trabalhando com outras formas, eles não vão retroceder, porque era muito comum a gente pedir a pizza, o lanche em casa, mas não era comum. Eu, por exemplo, gostava de ir no supermercado, sempre fui no supermercado, não era usuária de supermercado online. Assim como os nossos hábitos de alimentação mudaram, a gente ficou quase um ano sem ir a restaurante, sendo que o restaurante era quase que diário. Para nós, cozinhar era um hobby, tanto eu quanto o Jaime gostamos de cozinhar, mas sempre foi um hobby, por não dar tempo da gente fazer a comida, a gente ficou um ano cozinhando direto em casa, e acho que até se aprimora as habilidades, mas a gente vai descobrindo. Então, o que a gente pode pensar? Que dentro daquelas características dos fatores que vocês vão ver lá, sociais, culturais, psicológicos, todos eles interferem no que a gente compra, no que a gente vai adquirir. E a partir do momento que nós temos um cenário externo, vocês lembram, né, das características do ambiente macro e do ambiente micro, lá da introdução à administração. Essas características, elas vão, as variáveis, né, tanto que são macro, que são micro, as que são mais controláveis, as que não são controláveis, elas estão diretamente ligadas com o dia a dia das organizações. E aí a gente para pensar nesse cenário. É um cenário de mudança, um cenário completamente diferente. Vejam o que as empresas de turismo estão fazendo agora, tá tendo, né, uma campanha muito grande para desenvolver o turismo no Brasil, várias agências estão trabalhando com isso, até mesmo com roteiros que não eram tão turísticos para que as pessoas possam conhecer, porque todo mundo ficou um ano e pouco parado. E agora tem que revitalizar, mas nem todo mundo vai viajar para fora, nem todo mundo consegue ir para o país que está liberado para que está liberado para conseguir, né, viajar. Por exemplo, vocês já viram ali que a Coronavac já tem alguns países que não aceitam. Então, olha como é que fica a situação de tudo isso que está acontecendo, tanto interna quanto externamente. E quando a gente pensa assim, onde é que tudo isso termina? É quando nós conseguimos fechar o processo de decisão de compra. E essa compra, ela pode ser a compra, ela pode ser a aquisição de um serviço, não tem problema se a gente pensar tanto em tangível quanto em intangível. E a gente trabalhou o marketing de serviços aqui também. Como é que nós podemos pensar em relação a isso? Nós podemos pensar assim, ó, vamos voltar um pouquinho lá na parte de produto e lembrar daquela classificação de que nós temos produtos que são diferentes, produtos que a gente compra mais rapidamente, produtos que a gente tem que pensar mais. Vamos imaginar, eu vou comprar pão, um produto bem básico, e vou comprar uma televisão. É diferente, né? É diferente porque são produtos classificados de forma diferente, são bens diferentes. Então, o pão, por exemplo, eu posso estar até à procura do pão X com a característica tal. Mas se eu não encontro pão, vocês já devem ter feito isso. Eu levo o substituto. Se eu não achei o pão como eu queria, daquele tipo X, eu levo o outro pão que está disponível. Mas pão é alimentação, é necessidade básica. E nós muitas vezes não conseguimos ter tanto tempo pelo tipo de produto que a gente precisa
para analisar diferenciais entre produtos daquele tipo, né, daquela classificação. Diferente se eu for pensar na televisão, porque a televisão, por si só, pela sua classificação, ela faz com que as pessoas demandem muito mais tempo para chegar até a compra. E esse demandar mais tempo inclui etapas do processo do comportamento de compra das pessoas. Então, vocês têm lá no conteúdo, eu quero que depois vocês atentem para isso, para poder responder a atividade, de que aquele processo ali ele é extremamente importante. E o processo em si, ele não mudou. Esse processo ele vai sempre ser ele mesmo. Aquele primeiro processo, como a gente diz, ele é um processo genérico que ele serve para qualquer tipo de produto ou serviço, mas dentro das etapas existem algumas etapas que nem sempre acontecem. Qual é o exemplo que a gente fala? Tá lá relatado para vocês. Que quando a gente compra por impulso, a gente pula a etapa, por exemplo, de avaliação das alternativas. A gente não fica avaliando. É enxergar o negócio ali e comprar. Muitas vezes esses impulsos também são realizados, são instigados através de algumas ações de marketing. Por exemplo, quantas vezes vocês estiveram num supermercado e enxergaram uma promoção daquele canto de gôndola ou aquela pirâmide, né, que tem todas as estruturas que eles trabalham visual para o consumidor, e que vocês pegaram o produto da promoção e não foram até a prateleira daquele produto para olhar se realmente ele era o mais barato. Porque para quem estuda a questão supermercadista e de design, tem toda essa parte de layout, eles sabem bem como fazer aquilo ali dentro da questão promocional. Então, a gente está olhando lá um T. Só que quantas vezes a Fabiana passou ali e pegou, sei lá, lembrar de um exemplo, um negocinho lá com 3, veja, um limpa-vidros, não sei o que, leve 3 pelo preço de 2, não sei o que. Eu não fui lá na prateleira olhar se realmente aquela promoção era 3 pelo preço de 2. Ou quando você tem um produto novo, que muitas vezes ele está inserido com um produto que já existe, que a gente pensa, ah, que legal, eu vou levar para experimentar, né? Vou levar aquele produto para experimentar, eu não fico pensando muito. Então, à medida que eu tenho mudanças de produtos, eu tenho mudanças também de como avaliar. E aí vem algumas coisas que a gente fala em relação a essa mudança. Até um tempo atrás, por exemplo, nas propagandas de carro, que são extremamente persuasivas, vocês viam o quê? Ah, se falava muito nos benefícios do carro, né? Que a gente trabalhou na outra semana, segmentação por benefício. Porque o carro é potente, porque o carro é para a estrada, porque o carro é não sei o quê. Tudo isso ainda aparece. Mas o que hoje em dia qualquer propaganda de carro, vocês podem olhar nas redes sociais, eles estão fazendo comparativos em relação à questão da assistência, da própria isenção, vamos dizer assim, que você não vai ter assistência no primeiro ano, não sei o quê, e o tempo de vida daquele produto. Daí a gente volta lá no ciclo de vida do produto. Desde o momento que ele é desenvolvido, introdução, crescimento, maturidade e declínio. O que todos estão pensando? Que as pessoas estão ficando menos tempo com o carro. Esses dias até uma propaganda da Toyota que eu estava olhando ali na revista, no meio da Veja, eles falavam assim, o campeão do não sei o quê, dizendo que tinha 5 anos de garantia, não sei mais o quê, mais ou menos te persuadindo para que realmente aqueles 5 anos é o tempo que tu vai ficar com o carro, que tu não vai ficar mais que 5 anos com o carro. E essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Como que eu consigo vender? Imaginem para quem está trabalhando com imóveis. Peguem o cenário aqui de Santa Maria, peguem o mercado imobiliário de Santa Maria. Vocês certamente estão vendo a mesma quantidade de prédios que estão surgindo que a gente está vendo. Notaram? A construção civil, ela não caiu com a pandemia. Não caiu. Eu moro aqui uma rua para trás do Dyer e estou enxergando aqui esse prédio lindo que é o Omni Sky, que vai sair aqui na frente mais ou menos aqui perto do Banco do Brasil, aqui da Medianeira, logo que vocês dobram da Fernando Ferrari, que era um terrenão enorme que eles conseguiram vender, que está saindo aquele prédio.
e começa em 2,5 milhões o apartamento. Daí tem uns lá em cima lindos. Esses dias eu contei, porque a gente soube, deu uma pessoa que comprou no nono, daí eu estava vindo a pé e eu contei onde que estava a nona sacada para ter uma ideia em que andar que eles estavam. Eles estão subindo o 11º. Então eu já vi que a vista dela deve ser bem linda, porque a gente soube que ela comentou que a vista é muito linda. Imagino que fez. Mas o que, que acontece quando a gente está vendendo vista, experiência, algo mais nesses prédios? A partir do momento que você sobe o preço. E ninguém gosta de morar para baixo sem vista. Vai ter aqueles que vão morar, mas as pessoas vão querer aquele algo mais. Se eu puder explorar isso, eu tenho uma amiga que mora lá no final da Visconde, num prédio eu acho que o prédio dela tem uns 12, e ela também mora do nono. A vista dela é maravilhosa. Ela consegue, assim, à noite é uma coisa linda, assim, de tu ver dessa casa. E ela olhou aquele prédio, ela comprou na planta, olhou o apartamento quando tinha possibilidade do quarto, do nono, e ela ainda falou assim, na época eles não faziam tanta diferença. Depois que o apartamento já estava mais montadinho, né, ela já tinha comprado no nono. Ela soube que a pessoa do quarto andar pagou mais caro que dela. Por quê? Porque eles já estavam mais adiantados, né? E ela comprou um apartamento naquele modelo que tu compra ele na casca, como a gente brinca. Ela comprou sem nada, né? Sem revestimento na cozinha, nos banheiros, ela pôde escolher tudo, desde do piso, né? O porcelanato das salas e tal. E o do quarto andar, eles botaram o básico, porque normalmente, dependendo do tipo de apartamento, eles colocam o básico. Então, já tinha um piso, já tinha um revestimento, aquilo ali, deixaram as outras coisas para escolher. Então, o apartamento se tornou mais caro, ele agregou mais valor. Mas olhando para isso, vocês acham que tem pesquisas que mostram como é que eles conseguem, né, pessoal, se posicionar dentro de um mercado que vai ter gente que vai comprar o apartamento de 200 mil, vai ter gente que vai comprar o de 500 mil, vai ter gente que vai comprar o de 3 milhões, 4 milhões, já chutam que os bem de lá de cima vão passar de 4. Então, tem gente que tem o quê? Renda, que tem capacidade de compra, que vai se encantar com aquilo que ele está adquirindo, né? Então, tem tudo a ver com a localização, com as coisas que tu vai colocar. Ali é um modelo de condomínio que ainda não é muito comum em Santa Maria, aqueles estilos de condomínios de praia, que tem academia, que tem piscina, que tem um monte de coisa, né? Não são muitos que tem esse luxo todo, assim, com toda uma estrutura, e tu vai comprar aquilo ali. Então, se não tiver alguém cuidando, como que as pessoas estão vivendo, como que as pessoas estão comprando, o que que as pessoas estão achando mais importante, não se tem como programar. Claro que quem inicia, eu penso isso, quem está trabalhando com alto luxo, ele sabe que ele tem uma segmentação restrita, né? Que ele não vai ter o perfil daquele comprador, não é o perfil que vai financiar uma parte X, que vai pegar o fundo de garantia, que não sei o que, não é esse tipo. Então ele vai buscar pessoas de um perfil que realmente é diferenciado. E quando a gente olha para o processo e entender que tu tem que avaliar as alternativas, buscar informações, fazer toda essa troca para chegar à tua decisão, é o que eu falei, o processo não muda. Mas o que, que a gente nota que muda? A maneira como nós passamos por essas etapas. Voltamos àquele exemplo que eu já falei aqui outra vez. Por que da blogueira? Por que da fulana ir para a festa com o vestido da marca tal? Porque ela não está fazendo uma propaganda formal, mas ela está usando uma marca e existe, né, todo um regulamento, principalmente ali para Instagram, Facebook, né, que se são essas famosas, né, famosos, os homens também, usando marcas patrocinadas, eles têm que dizer, mas porque aquilo ali vai chamar a atenção das pessoas. Porque tem gente que está só cuidando o que, que aquela fulana lá usa, o que, que o outro está colocando de maquiagem, o que está aparecendo na TV. Eu nunca me esqueço da história da Giovanna Antonelli, naquela novela que ela era delegada, que chegou num momento que eu achava muito engraçado. Naquela época eu tinha
só Facebook, não tinha Instagram. E a gente olhava no Facebook e, e as pessoas assim dos salões mais conhecidos aqui de Santa Maria, eles colocavam, tal promoção e não sei o que pro dia. Tem muitas que fazem até em dia da semana, né, para poder movimentar mais, porque normalmente as pessoas procuram para fazer unha no final de semana. Mas elas chegavam a escrever, voltou o azul da Giovanna Antonelli. Não sei se vocês lembram, ela usava as unhas curtas, pintadas sempre de um azul, era um azul, chamavam de azul bique, né? Um azul bem forte. E chegou num ponto aqui em Santa Maria que não tinha mais o esmalte azul. Quando chegou o esmalte azul, todo mundo começou a dizer, vamos voltar até a unha da Giovanna Antonelli. E tava tão uma febre, assim, que tinha dias que tu olhava, sabe, tu ia num lugar, tu ia no outro, tu encontrava todo mundo com a tal da unha azul. E são coisas assim, ó, isso é um exemplo. É um marketing por referência. É tu poder fazer referência. Por que a gente fala das crianças? Que muitos pais defendem que as crianças, independente, né, de renda e tal, possam usar uniforme, porque a referência é muito forte. Então, muitas crianças vão ter uma roupa, vão ter um material escolar de grife e que outros não vão poder comprar o uniforme, e ele deixa todo mundo mais ou menos na mesma linha. Porque realmente é assim, a referência ela é muito forte. As crianças hoje só fazem festa com personagem infantil, dos desenhos que eles assistem, né? Das atividades que eles fazem. Daí tem os joguinhos, meu sobrinho tem um monte de joguinhos lá no tablet, daí ele sabe o nome de todos os personagens. E aqueles personagens são a referência para ele. O fulano faz assim, o Beltrano faz assim. Esses dias ele foi me mostrar que tem um joguinho ali do gato Tom, e daí ele veio me dizer, olha aqui, ele também faz assim, ele vai querer dormir tapado, daí é muito legal, sabe? Eu lembrei muito do meu tempo, esses dias alguém no Instagram colocou, a gente que é velho, né, fica lembrando do tempo da gente, de que a gente fazia com papel, era muito legal vestir a bonequinha com papel. Tinha bonequinha e a gente fazia a roupinha. Isso, inclusive, a gente fazia em sala de aula, né? As profs faziam com a gente, para a gente aprender. E como a minha mãe costurava, eu sempre fui louca por costura, por roupa. Então, as minhas bonecas, eu chegava em casa, eu fazia mais 3, 4 vestidos, e daí eu podia colocar as coisas que a mãe costurava, né? Eu colocava o tecido, colocava um cinto. Eu gostava muito de pegar aqueles coisinhos, lacinho de presente, porque daí eu fazia que nem o vestido de festa que a minha mãe estava entregando lá, com um top na cintura. E era assim que a gente brincava, né? Com essa coisa. Hoje é no celular, né? Meu sobrinho tem 4 anos, aquele dedinho vai, e daí tem vários ali que ele faz que tem que botar, tem que escovar o dente do boneco, tem que fazer não sei o quê. E como que a gente vê essa transformação? Então, se vocês olharem, o processo ali é o mesmo, mas a sociedade mudou. E a gente vem falando isso desde o início, porque o marketing é um trabalho de entender aquilo que está acontecendo. O que o mercado me mostra, e ao mesmo tempo é uma via da mão dupla. A gente precisa enxergar o que está lá fora. A primeira mudança de quando começou a se trabalhar, que aqui no Brasil foi lá pelos anos 80, né? Década de 80, com essa visão do marketing, era tentar olhar para o mercado e não fazer tantas coisas para tentar, depois de pronto, buscar, que é aquela comparação entre uma era, né, focada nas vendas, que as vendas são super importantes, a gente também vai falar nas 2 últimas aulas sobre vendas, mas marketing e vendas, hoje eles andam juntos. E a gente já teve um período, quem é daqui de Santa Maria lembra, que tu associava, vou comprar ferramenta, tal lugar, vou comprar tal coisa, tal lugar. Tá aí a história da Eni, que eu gosto muito de falar sobre o exemplo da Eni, de que a Eni teve que se reinventar. Porque a Eni, durante muitos anos, ela era a loja de calçados de Santa Maria, que toda a região comprava, e que tinha uma política que era da venda à vista, e isso daí o pessoal já deu palestra, já falou para a gente várias vezes que era uma política, né, do seu Salvador, que é o nome do calçadão, né, Salvador Isaías, é o primeiro lá, e que
era uma política que ele conseguia, ele comprava lotes de calçados, era aquele modelo de loja, para quem é daqui de Santa Maria, a primeira lá na Mauá, lá embaixo, a loja Mauá, lá na Rio Branco. Então, toda aquela história de que eu estou sozinha no mercado, né? Eu não tenho concorrência. E tu passar por uma transformação, Santa Maria já perdeu muitas empresas tradicionais, porque não conseguiram se manter. E hoje, assim, há muitas que a gente pensaria, talvez elas fossem grandes, pudessem se desenvolver como a ENI, mas muitas talvez não estariam assim, porque hoje a gente vê um mercado muito focado para os pequenos. Não tem muitas que se mantiveram grandes. Algumas conseguiram, fizeram umas transformações, mas depois de um tempo elas não conseguiram mais manter. Então, isso a gente vê assim, ó, que várias coisas têm que ser pesquisadas. Por exemplo, o layout de uma loja tem que ser pesquisado, porque isso tem a ver com o comportamento de compra. Eu lembro quando abriu a ENI lá no Royal, lembro que teve aquela história do Royal que ficou um tempão, né? Era para abrir o shopping, não abria nunca e tal. Então a ENI foi uma das primeiras lojas que abriram no shopping. Eu lembro que aquele modelo grande de loja, ele era um modelo bem diferente do que eles tinham de ideia, né, para uma loja. Porque ela era uma loja ampla, ela não tinha mais aquela visão de tu ficar enxergando caixa de sapato. Muitas novidades, lançamentos e promoções na visão do cliente. Eu tenho uma amiga que é RP, que trabalhou com toda essa parte da organização da ENI. Eles pesquisaram muito para fazer isso. Assim como hoje vocês vão lá no Praça Nova e vocês veem a ENI Boutique, né, que é exclusiva feminina, com um layout completamente diferente, né? Uma loja preta, uma loja, né, sinuosa, toda cheia de para chamar a atenção de que ela é uma loja que vende marcas, é uma loja com uma seleção diferente do que aquele público que vai numa loja que tem masculino, feminino, infantil, tudo junto. E isso teve que passar por uma mudança, porque se eu não entendesse qual era o comportamento do consumidor, o que o consumidor queria, não sei se vocês lembram, mas abriu em Santa Maria o shopping já com uma loja Paquetá. E a loja Paquetá ela já tinha outra visão. Tanto que na Paquetá tu chegava assim e tava aquelas prateleiras inteiras assim que tu conseguia olhar pelo número, que é uma coisa que chama atenção, né? Principalmente quando tem alguma promoção, alguma coisa, tu já vai ali, o que tem do meu número, né? O que sobrou ali do meu número, ou o que tem de lançamento do meu número. E essas questões relacionadas ao processo, relacionada com os fatores, elas vão chegar no final, que é a gente conseguir efetivar a compra. E a compra, ela é o passo, ela é o ponto focal para se conseguir manter uma empresa. É o mesmo que hoje eu pensar, vou investir, vou colocar redes sociais, no Instagram, vou fazer um montão de coisa, mas eu não consigo vender, eu não consigo chegar até o meu consumidor. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa mudar na cabeça dele ou na minha persuasão. E o que a gente vê hoje, assim, me chama muita atenção quando a gente começa a ver os realities, que quase tudo é reality, né? De programa de cozinha reality, de programa de coisas do dia a dia, tudo eles botam as pessoas para vivenciar alguma coisa. As marcas estão ali, enlouquecidas para colocar o seu nome. Eu vejo pelos Masterchef, esses aí, teve aquele da Globo, tem um que acho que é no SBT, que dá no Discovery também. Todos eles têm aquele monte de patrocinador. Muitos patrocinadores. A Tramontina tá lá, o outro tá lá, tinha um que era a Seara. Então, as empresas estão ali exatamente porque elas sabem que é uma forma de influenciar. E essa forma de influenciar é o que realmente mudou. E vocês imaginem de uns tempos para cá, onde as pessoas não estão saindo tanto para enxergar, por exemplo, uma vitrine. A vitrine física da loja física, ela é considerada algo extremamente tradicional e que muitas vezes ela não está no topo entre os principais meios de se buscar informações sobre um produto e até mesmo de compra por impulso, porque é claro que a vitrine faz tu comprar por impulso.
Mas uma propaganda, o famoso algoritmo que procura a gente, que a gente olha uma vez e depois fica chamando aqui, são coisas que estão realmente sendo importantes para se buscar o consumidor. Porque no final das contas, todo mundo quer o consumidor. Se eu tenho lá minha renda, eu tenho R$1.000 para gastar, eu tenho muitas empresas atrás do que eu vou fazer com R$1.000. E se eu não tenho R$1.000, tem um monte de empresa que está aí querendo que eu gaste o meu cartão de crédito, que daí eu vou me afundar no banco. Porque o banco também vive para isso. Para ele é bom. Você movimenta muito a instituição financeira quando você também pede emprestado para ela. Né? E tem gente que não consegue se dar conta que se usar o cartão de crédito sem ter renda para pagar o cartão e ficar naquele rotativo, né, e pagando mensalidade, negociando sei lá o quê, ele vai chegar numa bola de neve que quem está ganhando nisso aí é o banco. E o banco tem que ganhar para isso, porque ele é uma instituição financeira que tem os seus objetivos também. E aí, pessoal, o que vocês estão vendo? Mesmo quem não leu, quem não acompanhou ali pelos slides, o que vocês conseguem enxergar em relação a esse comportamento do consumidor? Depois eu quero falar de uma propaganda que está me chamando bastante atenção, mas quero ouvir vocês sobre o comportamento antes. Tem que tomar minha água, cansei de falar, agora é com vocês. Vamos lá, sem vergonha de ser feliz. Tá frio. Se quiser abrir a câmera, mostrar que está enrolado no cobertor, pode mostrar, não tem problema nenhum. Não estão dizendo que agora a moda é pantufa mesmo? É a gente ter roupas confortáveis? O que vocês acham, pessoal? O que chamou a atenção de vocês nesses últimos tempos em relação ao comportamento de compra? Vocês também mudaram o comportamento? Como que vocês estão comendo? Boa noite. Eu acho que a única adição que eu ia fazer é sobre mudança de comportamento. Eu diria que hoje eu priorizo bem mais compras online do que compras físicas. Eu diria que até faz meses que eu não vou numa loja física para comprar algo e, no geral, tudo eu encomendo pela internet. E antes da pandemia era diferente. Exato. E tu presta bastante atenção em relação a sites, a confiança dos sites. É uma outra coisa que aparece na pesquisa, bem importante, né? Porque as pessoas também tiveram que aprender um pouco disso, que não era uma coisa do dia a dia, né? Fala, Carol. Olha, para mim a minha rotina não mudou muito porque eu não sou muito de sair de casa, mas geralmente minha mãe ela tentou não mudar a rotina dela, porque ela gosta de sair, né? Então ela gosta de pesquisar, várias. Para ela não mudou muito, mas ela percebeu que muitas coisas aumentaram o preço e tal. Esse ano eu me desafiei a comprar coisas online, mas eu fiquei fazendo uma pesquisa durante uma semana para comprar mesmo, porque eu ficava tipo, muito desconfiada que ia vir um produto corretamente. Dava uma olhada, porque tipo, tem muito golpe, sabe? De preço, de mercadoria. É bem importante porque tem fotos ilustrativas, ele é a imagem bonitinha, mas não tem nenhuma garantia que vai vir daquele jeito, sabe? E a expectativa barra a realidade é diferente, né? Daí eu resolvi comprar umas comidas asiáticas que eu queria experimentar e aventurar. Eu demorei uma semana para decidir comprar na loja que eu queria, sabe? Por causa do preço. E como foi tua experiência? Foi boa? Para mim foi uma experiência bem legal, por causa que eu experimentei novos sabores. Foi bem legal, tipo, eu dei uma olhada se a loja era de confiança. Para mim ter uma noção, porque eu nunca tinha comprado, por exemplo, eu comprei na Shopping, então eu ficava desconfiada, né? Com questão de valores e tal. Mas eu pretendo comprar, mas fazer um maior planejamento, sabe? Do que eu necessito mesmo. Porque a gente compra, às vezes, muito por impulso, assim. E, diferente do Felipe, eu não sou muito a comprar online. Eu prefiro ver o produto, sabe? Mas eu sei que tem produtos de qualidades
em lojas virtuais é muito, mas é complicado também, né? Tem muito golpe agora na pandemia também. Tem sim. A gente, enquanto consumidor, tem que se cercar de tudo isso, porque o comércio online, ele também tem as suas estratégias, as suas vantagens e as suas desvantagens. Uma delas, né, é a gente também não ter o imediatismo, bem o que tu falou. Várias coisas que são ainda imediatas, a gente não quer ficar esperando para chegar o produto em casa. Muitas pessoas que trabalhavam com prestação de serviços nesse período da pandemia, eles tiveram muita dificuldade de colocação profissional, de arrumar, né, clientes, em função de que as pessoas também estavam com maior receio de colocar alguém estranho dentro de casa e, ao mesmo tempo, eles terem que ir nas lojas comprar, porque aconteceu aqui em casa um problema elétrico, né? Não adianta o cara chegar aqui com um monte de coisa, ele tem que chegar aqui, olhar, né, tirar a lâmpada, ver o que está acontecendo lá na fiação e tal, e daí ele poder ver o que ele vai precisar. Então, isso até foi um prestador de serviços que nos relatou isso. Ele falou assim, olha, a gente explica que a gente está com todas as medidas de segurança. Ó, minha gata resolveu dar oi. Mas assim, né, que a gente vai ter todo cuidado e tal. Mas ele falou assim para a gente, está muito difícil exatamente por isso, porque as pessoas sabem que a gente vai ter que olhar, vai ter que fazer o orçamento e vai ter que ir até um lugar comprar, porque a gente não tem como ficar esperando para comprar de outro jeito, tem que ir numa loja, tem que ir num local físico e fazer a compra imediata. Isso realmente é diferente quando a gente vê. E a compra por impulso, é claro, existem várias pesquisas que mostram isso, que quanto mais a gente tem estímulos, mais impulso se tem para compra, né? Então é bem aquilo ali. Tem muitas pessoas que dizem, eu fiquei um tempão sem comprar uma roupa, sei lá o quê, porque eu não fui mais no shopping. Ou quem gostava de ir no centro, porque eu não fui mais no centro. Então não comprei mais nada, né? Então as empresas mudaram, várias lojas passaram a entregar os produtos, a divulgar que eles esterilizavam, que eles faziam, né, uma sacola preparada para o que o cliente queria. Algumas empresas já faziam isso antes, mas com a pandemia, várias começaram a fazer. Exatamente para conseguir ter o quê? A condição de mostrar e, ao mesmo tempo, o consumidor escolher. Essas são algumas das questões que a gente fala. E o teu exemplo, Carol, que tu deixa agora, ele está bem relacionado, vocês vão ver lá no conteúdo, que tem um processo de compra para produtos novos, que ele muda um pouquinho do processo aquele inicial, genérico, que eu chamei, em função de que quando o produto é novo, que ele é um lançamento, tu precisa, antes de tudo, conscientizar o consumidor de uma necessidade ou desejo em relação a ele. E quando tu já compra algum produto que tu já conhece, tu não precisa, né? Não sai por isso, tu simplesmente detecta, eu preciso, necessito, desejo alguma coisa X. Quando ele é novo, ele precisa fazer as pessoas o notarem. Então, isso é interessante, porque dentro do processo de comportamento do consumidor, nós também ligamos lá com as ferramentas de promoção. É muito mais comum a gente encontrar a amostra, a demonstração do revendedor, quando nós temos produtos novos, do que para produtos que já existem. O representante, pensem assim, a gente está falando da construção civil, né? Aquela loja que vende pisos, né? Pisos, revestimentos. Ela tem que ter as novidades, ela tem que ter aquele básico, ela tem que conhecer o cliente dela, né? Piso assim sai mais, assim sai menos. Mas a gente vê que o trabalho dos representantes é muito grande e que eles chegam lá com tudo aquilo que é novidade. Olha aqui o que tem. Um dia uma colega nossa, quando ela estava arrumando o banheiro, ela contou para nós, já faz muitos anos atrás, que ela chegou lá no Walter Beltrame e foi olhar a torneira, né? Eles só estavam reformando o banheiro da suíte deles, eles moram numa casa bem ampla e o banheiro era daqueles antigos, então ela botou o banheiro abaixo. Daí, por último, eles foram olhar, né, toda a parte ali dos metais. E ela falou que ela olhou assim um modelo tal, não sei o quê, e que ela viu um lá no canto e ela assim, que lindo esse! E ela, pois é, ela disse que ela tinha gostado de uma torneira
que ela disse que era quase 200, era tipo uns R$ 190 ali a torneira. E ela foi olhar essa bonita ali, ela, ai, que linda, e ela disse assim que ela quase deu uma bola fora, porque ela olhou para o preço e ela pensou assim, meu Deus, é tão linda, um design assim reto, e é pouquíssima diferença na cabeça dela. Ela me contando, ela disse, guria do céu, que vergonha, porque era 10 vezes de 200 não sei o quê. Porque era sei lá, dessas marcas chique. E ela falou, ele tinha design, ele não era uma torneira com cara normal de torneira, era uma coisa bonita. E ela, meu Deus, quase que eu faço isso. Meu marido ia ter me matado, eu ia morrer de vergonha. Porque ela disse que como ela olhou a outra, ela olhou assim, a pessoa já falou que era o 190 e pouco, ela pensou, meu Deus, é tão pouca diferença. E ela comentou isso. Ela disse, gente, eu tô tão louca com os preços, comentou assim, que eu não imaginava que vendessem numa loja uma torneira de R$ 2.000. E é mesmo, e tem. Então, aquele representante que vai lá na Walter Beltrame levar os lançamentos das marcas, ele também quer que a empresa compre aquele mais chiquetoso, né? Para que ele possa ter um ali. Por isso que, às vezes, algumas coisas que as pessoas querem, a empresa não tem, só que ela tem o contato com o representante para que ele possa fazer. E isso é muito legal. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, estava vindo bastante, assim, em revista de casa, não sei se vocês gostam, eu gosto muito dessas coisas de casa, um modelo novo de um sanitário que a Deca lançou, que era todo preto, até eu trabalhei, acho que 2 semestres atrás, com uma reportagem deles para os alunos no marketing também. E aquilo lá era caríssimo, só tinha uma loja aqui em Santa Maria que tinha, porque na época a minha cunhada estava mobiliando apartamento e tal, e ela comentou, ele era um sanitário, né, um vaso, né, pessoal, um vaso sanitário, mas ele era todo quadrado e ele era assinado por um design e tal. Vinha, às vezes, na contracapa das revistas, a coisa mais linda do mundo. Então, combinaria, né, para tu fazer um banheiro escuro ou colocar só o piso preto. Óbvio que os arquitetos estavam enlouquecidos para fazer um projeto que tivesse, talvez a gente vá nesses apartamentos chiques aí e encontre, né? Mas não é algo que é comum. Então, tu tem que pensar assim, o quanto aquele encantamento, e aí vem a questão de que muitas vezes a pessoa tem muito mais condições de analisar e verificar características do produto quando ela consegue enxergar. Então, muitas vezes tu não vende exatamente porque tu não consegue, né, fazer com que as pessoas enxerguem. E eu acredito que esse período de distância das lojas físicas e de poder tocar e ver tudo que a gente quer comprar, realmente ele está mostrando isso, né, no que a gente vê. Ele reduziu o consumo, porque as pessoas tiveram menos estímulos e, com isso, menos impulso também para comprar. Aí eu penso o seguinte, gente, o que é uma organização? Aproveitar uma capacidade de fazer aquele, né, boom da mídia, que foi o que o Itaú fez. Quem é que me diz que já viu a propaganda do Itaú e que está achando que em relação ao Itaú? Natália, já viu? Qual propaganda, professora? Eu vi uma semana passada, essa semana, não sei, acho que da Alice, eu achei muito fofa, eu amei. Sustentabilidade. Gente, o que é isso, né? Eu fico só pensando, porque eu sei lá qual foi a intenção da mãe dela, se era simplesmente. Eu já vi até a entrevista dela, né? Eu fui pro YouTube logo que apareceu e vi que ela tinha dado uma entrevista lá na RBS, ela já apareceu no Jornal do Almoço, e a mãe dela falou assim: ah, que do nada, a filha dela sabia as palavrinhas, ela achava bonitinho, a guria repete tudo e tal. Mas aí, gente, não, eu vou contar para vocês assim que eu cheguei caí da poltrona, porque eu comecei a ver a menina falando aquilo e eu pensei, gente, quem comprou isso, né? Quem é que botou isso? Porque, querendo ou não, né, a empresa comprou esses direitos, óbvio, tá pagando para ela.
E é algo fantástico eles dizerem, Não. sustentabilidade, não sei o quê. E o timing... Sustentabilidade, é fantástico ela dizendo, né? O timing tá perfeito, porque ela tá em alta, mais em alta impossível nessas últimas semanas, e eles conseguiram colocar uma propaganda dela. Achei o máximo, eu gostei muito. Tu sabe que ontem eu me emocionei muito com o rapaz do surf, né? Eu achei, assim, muito lindo. Eu acho que é uma coisa fantástica a gente ver. E são vários, né? Vários esportistas do Brasil que saem de locais com dificuldade financeira e tal. E eu me emocionei muito quando ele falou: queria que a minha avó estivesse viva para ver, né? Teve a ajuda da avó para ser criado. A primeira prancha foi um isopor. Eu achei assim, olha, me encheu o coração de alegria de ver aquele rapaz ganhando a medalha. E assim que passou aquela parte ali, eu comentei com o Jaime, a gente estava vendo TV e deu a menininha, né? Deu a Alice com as palavrinhas. E eu falei para ele assim, eu espero tanto que alguma empresa boa, porque a gente sabe que a vida de um atleta depende também de patrocínio, né? E todos os atletas brasileiros, o pessoal do futebol feminino já reclamou um monte, né? Que eles perderam patrocínio, que ninguém aposta no futebol feminino, é outra que a gente torce muito para que elas ganhem, né? Que elas cheguem pelo menos mais perto da final. E eu comentei assim com o Jaime, disse, meu Deus, eu olhando assim para aquela realidade ainda daquele menino, e eu falei, bem que uma empresa boa pode agora pegar aquele esportista, porque vai o quê? O que eles aproveitam? Tá no alto. E sair um pouquinho do Neymar da vida, né? Dos que já estão bambambam, que tem 10 anos de contrato com marca X, com marca Y, e olhar para esses esportistas que são novos, porque vamos dizer que não, mas eu já fiquei na minha cabeça, né? Uma Mormai pegar esse cara aí. A Mormai tem que pegar esse cara, tem que ser uma empresa, né? Uma empresa daqui, eu acho a Mormai super legal, porque nasceu ali em Santa Catarina. Pegar esse cara e botar ele, aproveitar que ele está na crista da onda, ao mesmo tempo ele vai ganhar pessoalmente, ele vai ganhar repercussão, não sei se isso vai acontecer, tomara que aconteça, que em seguida ele já apareça, mas a gente vê com a Copa, com o futebol, é tudo muito direto, né? E parece que os outros esportes, e olha que lindo, né? Primeira vez que o surf vai, eu fiquei abismada, porque eu nem sabia que tinha aquelas ondas lá no Japão, a gente ficou, né? Meu Deus do céu, o cara saiu do Ceará e pegava onda, né, nas águas brasileiras. É muito fantástico isso. E são oportunidades, bem como tu falou, que não se pode perder. Eu imagino assim, ó, a visão, isso eu chamo, pessoal, podem me escrever embaixo. Isso é visão. A visão, porque tem que ter sido uma pessoa no início, depois com um grupo de pessoas que pensou nisso. Nós vamos aproveitar a menininha, vamos contatar a mãe dela, porque a pobre coitada não tem direito de decisão, e daí com criança deve ter um contrato quilométrico, vocês imaginem, né? Tem que ser a mãe que é responsável. Eu vi uma vez a Angélica falando, né, que a Angélica começou a fazer propaganda e coisa com 6 anos, e ela falou assim como era difícil e tal. Até uma vez perguntaram em relação a assédio, outras coisas, e ela falou assim, minha mãe me protegia muito em relação a isso, porque realmente era aquela coisa, menina bonita, loirinha e tal, para evitar, né, que fosse aproveitado a simplicidade, né, da criança com aquela idade. Mas eu acho assim que isso é um exemplo muito típico. Essa menina, talvez daqui 10 anos ela possa ser alguém de sucesso, ou daqui 10 anos ela nem apareça mais, e talvez nem queira, né? Talvez com 10, 12 anos ela olha assim, mãe, por que tu fez isso comigo? Mas é fantástico. Para quem ainda não viu, o pessoal coloque no YouTube, lancem ali no Google que vocês vão ver. Ela está encantadora e ela está falando as palavrinhas que são os valores do banco, né? Então isso é algo muito, muito, muito sério e muito interessante da gente ver. Eu fico pensando nesses outros que podem também ter os mesmos potenciais para outras propagandas e outros contratos que venham por aí. Mais alguma coisa, pessoal? O que chamou a atenção mais do que a gente conversou aqui em relação ao comportamento? Ó, o Jonathan botou um comentário aqui. Ó.
É notável que nas últimas publicações de Vitor Ferreira do Instagram teve inúmeros comentários de grandes marcas parabenizando, algo me chamou a atenção, consequentemente querendo patrociná-lo devido ao auge da sua carreira. Ótimo, né? Então, a gente espera mesmo que isso aconteça, porque é algo que é extremamente importante para a continuação, né, a continuidade da carreira dele e, ao mesmo tempo, a oportunidade que as empresas têm de colocar alguém famoso. Muitas vezes tu fica lá pesquisando, quem é o ator, quem é o cara, X, Y, e falta alguém que é do seu dia a dia, né, que está ali, que pode desenvolver algo assim mais interessante para influenciar. Daí vem a palavra, né, que está lá dentro do comportamento. Como trabalhar a influência. E a representatividade também trabalha a influência. As marcas que deixaram de ter só as mulheres bonitas, que colocaram as mulheres normais, com seus defeitos, com seus corpos, com a sua beleza das mais variadas formas, as marcas que não estão mais utilizando a própria questão da mão de obra, né, escrava ou terceirizada. O consumidor está cada vez mais sendo sensível a isso, muito sensível a isso. Talvez não seja ainda uma porcentagem tão grande quanto a imagem do seu próprio produto, quanto enxergar o produto, né, que é o que chama mais atenção. Mas eu vejo assim que as pessoas estão se preocupando muito mais em olhar como que aquela empresa se comporta. E esses comportamentos de como que a empresa faz, como que ela realiza, aí vocês têm uma partezinha final no conteúdo que eu sempre deixo para... Não é o nosso foco principal, a gente discute bastante o comportamento individual do consumidor, mas para vocês entenderem as mudanças do comportamento de compra de uma empresa, que as compras são muito mais formais, são muito mais organizadas, o próprio processo é diferente, e que a importância de ter bons fornecedores, de buscar esses fornecedores, ela é extremamente, assim, ela é crucial para o que tu faz, porque à medida que tu tem uma mão de obra, ou que tu tem a tua matéria-prima, que as pessoas sabem de onde que veio, eu já falei aqui para vocês de muitas empresas pequenas hoje que trabalham com a sustentabilidade, com produtos que são oriundos de reciclagem ou de outros modelos, e que eles ainda estão garimpando o mercado, porque ainda não está assim esse mercado tão grande, principalmente porque tu não consegue concorrer com os grandes, por exemplo, um sapato, né? Não consegue concorrer com uma fábrica grande de sapato. E os sapatos que estão vindo de fora, como aconteceu, né? Teve aquela crise ali entre 2018 e 2019 que afetou bastante aqui o estado. Não sei se vocês lembram, até uma marca bem famosa aqui do estado, ali em Dois Irmãos, ela fechou uma fábrica de 800 pessoas e todo mundo pensava onde que tu vai conseguir colocar 800 pessoas. Muito, muito triste assim da gente ver o Vale dos Sinos, né, que é o grande cluster do mercado calçadista feminino aqui de Santa Maria, passou por aquela crise enorme e eles tentaram se reinventar. Até um dia eu vi uma reportagem de uma das marcas ali, não sei se as meninas principalmente conhecem, ali da Cristófoli, que é ali do Vale dos Sinos, que é uma marca assim de calçados bem caros, refinados, né? Não tem uma distribuição tão ampla, não é em qualquer loja que vende. E nessa entrevista, acho que até foi uma entrevista na RBS, eles falaram o seguinte: nós tivemos que nos reinventar e tentar entrar no mercado muito mais pela questão de design e pela investir, mostrar para o consumidor que a gente investe em tecnologia para fazer um produto diferente. Ou seja, tentar dizer, né, que aquele calçado que tu compra ali é couro mesmo, que ele não vai rasgar, que ele tem um design, que ele tem alguém que pensa cada uma das coleções e tal. E eles pegam um estilo de consumidor, né? Um consumidor que tem o olhar e que consegue ver a relação entre aquele estímulo que tem ali da marca com o que ele considera importante. Então a gente vê que isso cresceu muito e as pessoas passaram também, porque teve aquela fase muito grande de comprar muito produto barato. Mas eu acho que a própria pandemia fez as pessoas revisitarem, né, as suas escolhas e pensarem que será que eu estou investindo bem? Será que eu não comprava só por comprar?
né? Eu acho que esse olhar aconteceu também, e isso alterou diretamente o comportamento de compra das pessoas, né? Isso realmente aconteceu. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma colocação em relação? Estão conseguindo entender? Vocês estão fazendo direitinho, bonitinho, como a professora pede? Sim, a gente discute aqui na aula, depois vocês vão lá no texto. Nesse aqui vocês vão ir na reportagem, depois vão fazer atividade. Eu estou recebendo o retorno das atividades, deu uma porcentagem. Eu sempre imagino que está mais ou menos fechando com os alunos que estão aqui, mas a turma de vocês ela é um pouquinho maior, não deve estar todo mundo engajado nesse processo, vamos dizer assim, de ensino-aprendizagem que a gente propôs. Mas eu considero que o retorno que a gente está tendo é um retorno bem bom, exatamente porque a gente não fica tanto tempo na frente da tela, né? Não se foca tanto com os slides, mas a gente consegue conversar um pouco e chegar, né, num denominador comum de entendimento para cada um dos temas. Estão conseguindo entender? Botem um simzinho, um okzinho, um certinho, para a gente poder ver se nós podemos avançar. Ok, alguns estão ali. O Daniel é que está lá em Nova Petrópolis com o friozão? Isso, prof. Dá muito frio. Eu achei que ia ter a neve, olha só. Eu saí da reitoria, era umas 15 para 5 agora de tarde. Eu saí da reitoria, aquela nuvem preta, assim, ó, começou a bater a água no carro, eu tinha que chegar até o pole, né? Enquanto eu fui da reitoria até a esquina do CCSH, molhou o meu carro e coisa mais lindinha, caía as pedrinhas, aqueles fiozinhos de gelo. Quando eu cheguei na frente do colégio, tava as minhas duas colegas, a menina da portaria, com a colega da limpeza na frente, assim, Fábio, gelo. Quando eu olhei para o carro, já não tinha mais nenhuma bolinha ali. Foi uma triste decepção de que ela durou exatamente da reitoria até a esquina do 74. Incrível, na frente do colégio não molhou, era uma nuvem, né? A gente querendo, mas o friozão estava grande. Eu voltei um pouquinho agora antes da aula, já estava marcando 8 graus, mas com uma sensação bem mais frio, estava default, porque o vento estava muito forte. A gente abria a porta, assim, já vinha um ventão. Então, gente, a nossa ideia é que para a próxima aula a gente possa conversar sobre o plano de marketing, que vai ficar também uma atividade para vocês fazerem. Daí vocês vão poder aproveitar aquela semana do ENTEAD que não vai ter aula, né? Vocês não precisam se focar no conteúdo, as disciplinas de terça e de quarta vocês vão assistir. E segue o baile mais as próximas semanas até o nosso último dia da avaliação, certo? Então, eu peço que vocês cuidem os prazos. Eu recebo sempre que alguém solicita ou que teve algum problema, logo no imediato do horário do envio das atividades, se vocês tiverem algum problema, nos envie, tá? Uma das coisas que a gente está realmente respeitando é que os alunos que estão aqui, que vêm até as aulas síncronas, que participam com as atividades, eles têm que ser privilegiados, então a gente não está vendo ainda uma alternativa completa de recuperação, exatamente porque o comprometimento tinha que acontecer desde o início, né? Todo mundo que se matriculou teria que ter o horário, vocês podem assistir a aula, vocês podem recuperar, podem mandar um e-mail, mas nós vamos ainda conversando agora em agosto, até para a gente conseguir fazer esse encerramento, tem a nossa proposta ali da prova e mais todas as atividades que a gente vai computar, para que vocês tenham, né, a avaliação final da disciplina. E espero que vocês, tendo dúvida, vocês nos procurem para a gente poder tirar. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida ficou? Tá certo, gente? Então, o combinado é esse. Ler o conteúdo, ler a reportagem que eu coloquei para vocês, fazer a atividade e ficar postado, depois já coloco o material do plano de marketing para a próxima aula, para que a gente possa fazer a discussão, olhar aqui os slides do conteúdo e vocês poderem aproveitar para fazer a atividade referente a ele lá entre aquela semana do ENTEAD até a próxima aula, que vai ser lá depois da semana do dia 10. Certo, então?
Todo mundo com frio, preparado para tomar alguma coisa quente aqui? Estou esperando o chimarrão chegar aqui também. Então, gente, eu vou encerrando aqui a gravação e espero que vocês tenham conseguido desenvolver bem o que a gente pensou. Acho que a gente está indo para o caminho certo, né? E desejar para vocês um bom